Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre a minha história da imigração. É uma coisa que eu queria fazer várias séries contando tudo detalhado, mas, gente, como vocês viram no último vídeo, finalmente marcaram a minha entrevista no Brasil. Então, eu vou estar muito corrida mesmo, gente, nesses últimos dias. Não sei se eu vou conseguir fazer tão detalhadamente as séries da imigração como eu queria fazer antes, mas como daqui a algumas semanas eu já vou estar indo pro Brasil, eu queria pelo menos falar um pouquinho e mostrar pra vocês entenderem um pouquinho antes de eu ir pro Brasil, tá bom? Então essa vai ser uma versão mais curtinha, vai ser uma versão com menos detalhes. É que, gente, sério, é o que eu falei, toda vez que as pessoas me perguntavam sobre Nicole, qual que é o seu processo, como que tá o seu caso, você tem um green card, você já é casada há quanto tempo? todas as perguntas que vocês faziam, eu realmente, assim... Gente, aconteceu muita coisa. Então, bora começar esse vídeo, vou explicar pra vocês desde o visto que eu vim pra cá e como foi um pouquinho tudo isso, tá bom? Foi também uma situação muito difícil, gente, então bora lá. Então, eu vou meio que responder, gente, as perguntas que vocês me faziam, tá bom? Então, Nicole, qual visto você veio? Eu vim com visto K2, que ele é o visto de acompanhante da noiva. Em 2012, gente, a minha mãe se casou com um cidadão americano. Então, minha mãe se mudou pra cá com a minha irmã mais nova. Eu, na época, estava servindo uma missão da minha igreja. Voltei, terminei de fazer a missão, fui para os Estados Unidos por causa do período de entrada que eu tinha que estar aqui. E, gente, essa é uma parte muito delicada da minha história, até de vida. Então, é uma parte que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque eu vou fazer um vídeo separado só sobre esse assunto, que é sobre abuso. Tá? Então, existe vários abusos físicos, emocionais, mentais, existem vários, gente. E quando eu cheguei de missão, eu me dei em conta que a minha mãe e a minha irmã estavam vivendo uma situação de abuso. Posso contar mais detalhes sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito sério e eu acho que agora mesmo no Brasil, né, teve toda aquela história, né, da mulher com o cantor famoso lá. Eu não conhecia eles, pra ser sincera, mas eu ouvi muito falar sobre isso e, gente, a agressão nunca é a forma de você resolver nenhum tipo de problema. Eu sou, assim, uma pessoa completamente contra a agressão física. E, só que, gente, não é só agressão física, tá? Existem muitos tipos diferentes de abusos e o emocional também é, assim, punk, gente, a pessoa querer controlar a sua vida. Então, são coisas que eu não sabia e são assuntos muito sérios que eu vou entrar e contar pra vocês. Conclusão, eu e minha família sofremos abuso aqui nos Estados Unidos. E com isso fez com que a negligência do ex-marido da minha mãe querer controlar a nossa vida e não querer aplicar para o nosso green card. Então, a gente perdeu aquela data que tinha que ser feita a aplicação por motivos de abuso. E, gente, não foi só... Teve muitos detalhes que eu vou poder contar pra vocês, mas a gente foi embora da casa dele a partir do momento que surgiu um abuso físico. Fomos embora, gente. Fomos embora, pegamos as malas e fomos para um abrigo aqui nos Estados Unidos. Então, é uma parte muito sensível da minha vida que muitas pessoas não sabem. Não é uma coisa que... Eu sou uma pessoa que eu não gosto de contar as coisas para as pessoas ficarem com dó de mim, sabe? Mas são assuntos importantes de se lidar, porque se você tá passando por isso, você tem que sair disso. E é um assunto que, quando tudo isso aconteceu, a gente teve uma mulher que nos ajudou com isso, sabe? Porque ela passou por isso. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que estar atento e ser detalhista e prestar atenção, porque essa amiga, ela notava as coisas que estavam acontecendo com a minha mãe e com a minha irmã, então ela pôde chegar nela e conversar e fomos descobrir que estávamos vivendo num abuso. Eu só cheguei lá por um mês só que eu morei lá nessa situação, e foi basicamente no mês que a gente decidiu ir embora. Então, o que aconteceu? Quando a gente foi pra morar nesse abrigo, a gente ficou nesse abrigo, e aí de lá, o meu presidente de missão, que geralmente é quem cuida de todos os missionários da igreja, ele conhecia uma família em Connecticut, na época, que tava precisando de babás.
Então foi um momento da nossa família de se livrar daquela situação que a gente tava vivendo aqui nos Estados Unidos e começar uma coisa nova. Então eu, minha mãe e a Wesley, a gente se mudou para Connecticut, que fica perto de Nova York, e a gente morou lá e foi babar lá, que eu posso também contar muito sobre isso, sobre as histórias de babá, porque também passamos por muitos perrengues lá, gente. A vida não é fácil, por mais que aparenta ser. Mas o que tem a ver isso com a nossa imigração? Quando nós nos mudamos pra lá, a gente teve que trocar os nossos papéis e a gente tentou buscar informações durante o tempo que a gente morava no abrigo. Simplesmente nesse período a gente descobriu que pelas provas e pelas coisas que tinham acontecido, minha mãe ia poder aplicar para um tipo de... Era uma aplicação contra o abuso. Então, era uma petição para minha mãe poder ter o direito dela de ter os papéis dela através do abuso que aconteceu. Então, nesse período a gente aplicou e eu e a Wesley, a gente era conectada no caso da minha mãe. Então, imagina, minha mãe, eu e a Wesley, a gente era conectada no caso da minha mãe. Então, quando a gente fez essa aplicação, a gente não tinha dinheiro, né, gente? A gente tava morando num abrigo. Então, a gente tentou preencher nós mesmos, também com as pessoas que trabalhavam lá de assistência social, eles ajudaram a gente a preencher os papéis. Preenchemos tudo e mandamos nenhum envelope. O meu caso, o da Wesley e o da minha mãe. Gente, longa história curta, depois de muito tempo que a gente já tava morando em Connecticut, eles mandaram algumas coisas e a gente trocou de endereço, porque a gente não tava mais morando em Utah, a gente tava morando em Connecticut. E, gente, o problema da imigração é que tudo é feito à mão e a papel, até hoje em dia. Então, assim, o caso do abuso, só existe um office, um lugar, um edifício que cuida desse caso, que é em Vermont. Então, você não pode falar desse caso no telefone, você não pode ir a algum lugar tentar falar sobre esse caso, porque eles geralmente não têm os seus papéis em mãos lá. Então, é só em Vermont que eles cuidam de toda essa papelada do caso do abuso, tá, gente? Do processo de abuso. Gente, foi muita loucura. Quando a gente morava em Connecticut, a gente recebeu uma carta da imigração falando pra gente fazer a biometria. Fizemos a biometria, eu, minha mãe e a minha irmã. E, gente, depois, ó, o tempo passou e parecia que nada. Tinha um número do caso que a gente entrava na internet, colocava e tentava ver aonde estava o caso e sempre falava que estava pendente. Que fomos descobrir depois que isso, gente, é o sistema, não funcionava, tava falando pendente, mas já tinha sido negado. Só pra vocês saberem, não tinha sido negado da minha mãe, mas a minha mãe estava morando e ela recebeu o green card dela. Ela recebeu a carta falando que ela ia receber o green card dela e ficamos assim maravilhadas. Isso depois de bastante tempo já durante esse processo. E ela recebeu, na verdade, a permissão de trabalho primeiro, tá, gente? Não foi o green card ainda. Ela recebeu a permissão de trabalho e a permissão de viagem, que foi quando ela foi a primeira vez pro Brasil, depois que ela tava morando aqui já fazia um tempinho. Eu e minha irmã, a gente achava muito estranho, porque a gente falava, ué, por que as coisas da mamãe estão andando e a minha e a da minha irmã não estava? Então a gente começou a pesquisar e a gente sempre entrava na internet, falava a mesma coisa. E nunca vou me esquecer, gente, um dia ligamos pra imigração, ficamos eu acho que é quase 7 horas. A Wesley tem a memória melhor que a minha, ela pode comentar aqui embaixo. Eu acho que foi de 5 a 7 horas, eu não tenho certeza. Mas a gente ficou muitas horas no telefone esperando, passando pra tal pessoa. Um momento, o seu caso tem que ser falado com tal pessoa. Passava com a pessoa. E a gente só queria saber, tipo, gente, o que tá acontecendo? Minha mãe já recebeu o dela, a gente vai receber o nosso? O que tá acontecendo? Aqui tá falando pendente, mas o caso da minha mãe tá falando pendente, mas ela já recebeu tal, né, a permissão de trabalho, a permissão de viagem. O que tá acontecendo com a nossa vida? E eles responderam, depois de horas e horas no telefone com a gente, né? A gente, na verdade, na espera, ouvindo aquelas musiquinhas de telefones, nada a ver. E aí, gente, a mulher falou pra gente: olha, meninas, só quero te falar que a gente não vai poder atender o seu caso por telefone. Por ser um caso linkado com o abuso, a gente não pode falar pelo telefone. Então, infelizmente, eu não posso te passar informação alguma. Um beijo, tchau. Gente, eu e a Wesley, a gente ficou revoltada. A Wesley ficou tipo assim, nossa moça, mas a gente aqui já tá faz 5 horas no telefone esperando pra falar com vocês. Por que alguém não me falou isso 5 horas atrás? E a mulher simplesmente falou assim, muito, eu não posso falar nenhuma informação desse caso.
Desligou o telefone. Marcamos um agendamento. A gente já tinha mudado pra Salt Lake, tá, gente? Nesse período. Minha mãe ainda morava em Connecticut, mas eu e a Wesley tínhamos mudado para Salt Lake. Até quando chegou essa documentação da minha mãe, quem recebeu foi eu e a Wesley, porque a gente já tinha trocado o endereço pra essa nova casa, porque a gente sabia que a gente já está lá e minha mãe depois pretendia voltar e morar lá com a gente. Conclusão, marcamos o agendamento na imigração, fomos lá e quando a gente chegou lá, ele conseguiu ver que o nosso caso já tinha sido negado. E aí, na época, a gente falou, como assim foi negado? Por quê? E falou que foi por causa de abandono. E na hora, eu e a Wesley, ele ficou tipo assim, oi, como assim? Como assim abandono? Tipo, a gente não entendeu, porque a gente não tinha abandonado o caso, a gente tava esperando. Ah, não, te mandaram uma carta e vocês não apareceram no dia, então foi citado como um abandono. Ficou nisso, gente. Ou seja, tem alguma coisa que a gente pode fazer? A gente pode reabrir o processo? Não. Vocês vão ter que aplicar novamente. Então, fomos aplicar novamente, gente. Aplicamos novamente e assim, sempre essa enrolação, sempre esse negócio e foi isso. E aí, pra ser sincera, a Wesley é muito boa dessas coisas de memória, eu acho que ela vai lembrar melhor. Ela foi pra missão, mais ou menos nesse período, isso é o que eu lembro. Ela foi fazer uma missão e eu estava aqui morando em Utah sozinha. E minha mãe já tava com o caminho dela já tava bem mais andado. Na missão, a Wesley tentou reaplicar de novo o caso dela e eu tentei reaplicar o meu. Depois, gente, de muitas coisas também, a gente foi descobrir quando a gente enviou aquela papelada, por mais que a gente era conectada aos casos, a gente tinha que ter enviado uma papelada pra cada pessoa. Foram isso que falaram também, por isso que deu muito rolo. Mas, gente, eu não acho que era só eles terem mandado uma carta e falar, oi, recebemos o papel da Valdinete, tá faltando das filhas, entendeu? Dizendo que tava tudo no mesmo envelope, tudo separadinho, gente, com grampo, tudo organizado. E eles falaram isso pra gente depois de muito tempo. Ok, né? Aí que começa o meu rolo, gente. Quando eu estava, né, morando sozinha e tal, foi mais ou menos na época que eu conheci o Tyler. E nessa época eu morava num outro lugar, então eu mudei o endereço pra um outro lugar. E, gente, esse que era o problema. Por a gente não ter uma vida estável, a gente ficar mudando, e você tem que mudar o endereço, porque senão você não vai receber essas coisas importantes na sua casa. E eu não tinha alguém, assim, um amigo que eu falo, nossa, posso mandar pra casa dos seus pais, porque eu sei que eles vão estar lá pra sempre. Não era muito assim, então a gente tinha que ficar mudando o endereço, e era por carta, você tem que anotar. Gente, é uma confusão. E tudo isso a gente fazendo sem advogado, porque advogado é caro e a gente não tinha condições financeiras mesmo de contratar um advogado. Conclusão. Comecei a namorar o Tyler e nesse período eu tava querendo entender um pouco mais sobre o meu processo, por que não tava dando certo. E, gente, eu fuço muito nas coisas, gente. Se eu quero achar alguma coisa, eu vou ali no computador, eu vou sentar, vou pesquisar por horas, vou achar. Eu sou uma pessoa que gosta de fuçar nas coisas. Então, eu não sei como, mas eu consegui um formulário que eu preenchi que ia me dar acesso a todos esses papéis que eu já mandei pra imigração através de um CD. Pedi, nada de chegar, pensei que, né, acho que aquele formulário deveria ser mentira e tal. Nem fiz mais nada, gente. Aí comecei a namorar com o Tyler. Ou seja, gente, o que me deixa mais louca, uma pessoa que vem ilegal para os Estados Unidos, ou até uma pessoa que passe debaixo da fronteira, ou seja, uma pessoa que vem ilegal, independente da forma que for, se ela chegar aqui nos Estados Unidos e casar com um americano, ela consegue aplicar, pode ser que vai ter penalidades, mas, gente, é muito raro a pessoa não conseguir pegar os papéis. A pessoa pode vir como estudante, a pessoa pode vir do jeito que quer e ela pode se casar. Então, na minha mente, eu imaginei, eu vim com visto, minha mãe já tem o green card, que daí na época minha mãe já tinha o green card dela. Eu não, acho que isso era uma coisa que eu não pensei, tipo, vai ter problema no meu caso. Nem pensei. Namorei normal, vida normal. Papel, gente, não é o que vem na sua cabeça quando você tá conhecendo alguém que você ama. Nem tchum. Tava vivendo a minha vida feliz. Entre o período de eu estar noiva e casado, foi onde que veio a minha maior dor de cabeça sobre o meu processo da imigração. No dia do meu chá de cozinha, a minha sogra falou, Nicole, por que a gente não vai no advogado e tenta descobrir, né, o que aconteceu com o seu caso, como que vai ser, pra gente aplicar, pra quando você e o Tyler se casar? E eu falei, vamos, né? Não tem problema. Chegamos nessa advogada e, gente, até hoje é muito difícil, assim, as palavras que ela me falou. Mas essa advogada olhou pra mim e falou, você não pode se casar, você vai ser deportada.
E na hora eu fiquei num choque tão grande. Só que, gente, eu não sou burra também. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei chocada, eu fiquei assim, mas não é possível. Gente, deportação é uma coisa muito confusa. A pessoa tem que ter cometido crime. Existem muitas coisas por trás de uma deportação. E quando ela me falou isso, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? A minha sogra ficou desesperada, minha sogra ficou super triste. E eu lembro que a gente saiu de lá e foi pro meu chá de cozinha. E no caminho ela falou, Nicole, acho melhor a gente falar pra todo mundo que talvez a gente vai ter que adiar o casamento, só pra gente tentar resolver isso antes. E pra ser sincera, gente, eu tava tão assim em choque. Minha mãe tava em Connecticut, a Wesley tava na missão, minhas irmãs no Brasil. Eu tava sozinha e eu fiquei tipo assim, tá bom, né? Pra ser sincera, eu não queria ter falado naquele momento pra todo mundo, mas foi o que aconteceu na hora. Chegamos no meu chá de cozinha e todo mundo tava lá, oi, não sei o quê. E aí já no começo ela falou, gente, já vou avisar vocês aqui no começo que aconteceu uma coisa, a gente acabou de voltar. E o advogado falou que provavelmente a Nicole vai ter que arrumar umas coisas do visto dela antes de se casar. Ela não falou, né? Ela vai ser deportada, ela não falou, gente. Ela manteve assim no sigilo. Mas ela falou simplesmente que a gente ia ter que adiar o casamento. Ai, gente, aí na hora todo mundo começou a me abraçar, falando que ia dar tudo certo, aí eu já comecei a chorar. Aí, assim, basicamente estragou meu chá de cozinha, porque, tipo, na minha cabeça o tempo inteiro eu tava, gente, será que ele vai me largar? Ai, gente, mas veio muitas coisas na minha cabeça, eu fiquei muito triste e decidi, né, procurar por outras opções. Nesse mesmo período, gente, a gente teve muita sorte. A irmã da mãe do Tyler, vamos falar já, a prima dele. Ele tinha uma prima que tava casando, e essa prima tava casando com esse menino, e esse menino, a mãe dele, trabalhava pro governador do estado de Utah. Pro senador, gente, desculpa, não é o governador. Ela trabalhava pro senador do estado de Utah. E ela ouviu, eles estavam lá no casamento no dia, e ela ouviu isso. Ah, putz, o casamento da Nicole vai ser, né, adiado com a Nicole e com o Tyler, por causa do visto dela. E na hora ela ouviu, e ela veio, olha, eu trabalho com imigração, essa é a minha área específica, então assim, como assim ela vai ser deportada? Eu nunca vi isso e tal. Aí começamos a conversar, gente. Longa história curta, ela falou, não, isso não existe, você ser deportada assim, você tem direito de estar aqui, sua mãe já tem green card. Tem muitas coisas por trás, mas vai ter que ser, advogados vão ter que interferir nesse processo. Foi quando contratamos o nosso advogado. E aí ela falou, olha, eu conheço um dos melhores advogados do seu caso, porque também não adianta você pegar um advogado que é especialista em visto de turismo. Você tem que pegar um advogado especialista no visto seu, o K2. E, gente, foi tenso, tá? Isso basicamente foi um mês antes do meu casamento. E simplesmente, não foi um mês, gente, foi um mês antes do meu casamento. Então eu já tinha imprimido todos os convites, já tava tudo certo, gente, o casamento tudo planejado. E eu com esse estresse de, será que eu vou me casar ou não? Postamos no Facebook que o casamento ia ser adiado. Muitas pessoas achou que era por outros motivos e não era, gente. Simplesmente estávamos adiando o casamento por causa da imigração. Conclusão, conseguimos esse advogado, escolhemos ele, fizemos uma entrevista com ele. Ele teve que estudar muito o meu caso antes da gente sentar e conversar sobre o caso. E ele realmente descobriu que o meu visto K2 é o único que não pode ser trocado por casamento. Então isso já é uma dica pra você saber. Se você vem para os Estados Unidos com o visto K2, que é o visto de acompanhante da noiva, você não tem direito de trocar isso com o seu próprio casamento. Você só pode trocar com a pessoa que peticionou esse processo, que foi minha mãe. Minha mãe era a petitioner. Então, eu tinha que trocar o meu visto com a minha mãe pra mim poder receber os meus papéis separados do meu marido. E, gente, foi muita correria também, porque na época eu já tava me tornando maior de idade, então significa que o meu caso não ia estar conectado com o da minha mãe. Que são os detalhes que eu falo pra vocês que não dá, gente, pra contar nesse vídeo, porque senão ficaria muita informação. Mas o rolo em cima do rolo em cima do rolo. Conseguimos falar com esse advogado, ele falou, não, você pode casar. Fizemos a reunião com ele, ele falou, vocês podem casar, mas vou te dar 2 cenários. Nicole, ou você não casa e você vê se você tá conectada com a sua mãe no processo dela e aplica pra você, e depois de você pegar os seus papéis, você pode se casar, se não, anula. Ou vocês se casam e vocês vão ter que fazer um processo mais demorado e mais complicado, mas vocês já vão estar casados. Gente, pra mim, ele me deu a opção sim, não e sim, né? Na hora eu falei, gente,
já tá tudo programado. Eu vou ter que ficar, isso já fazia anos que eu tava aqui sem papel nenhum, ou seja, eu vou ter que ficar noiva até eu poder casar, dizendo que a gente pode esperar junto casado. Prefiro esperar juntos casados. Conversamos, deu tudo certo, decidimos nos casar e fazer isso, gente. Literalmente, uma semana antes do meu casamento, mandei mensagem pra todo mundo, postei no Facebook, vamos nos casar, tá tudo certo. A data é tal. Muitas pessoas não puderam vir, infelizmente, no nosso casamento por esse motivo, porque estavam muitas pessoas viajando, porque foi no meio do verão, mas também muitas pessoas estavam lá e foi um momento maravilhoso da nossa vida. Mas, gente, o que foi esse outra parte do processo? Vou explicar aqui rapidinho pra vocês. Eram 3 partes do processo. A primeira, uma aplicação normal, só provando que eu e o Tyler éramos casados, então a gente mostrou nossa certidão de nascimento, de casamento, e é uma aplicação simples que até quando você vem com outro visto, você casa com o americano, é feita, é a mesma aplicação. Então eu fiz a mesma aplicação que todo mundo faz quando casa com algum americano. A segunda era uma aplicação bem difícil e bem cara, que a gente tinha que provar uma extrema dificuldade, extrema problema que ia causar se eu fosse, por exemplo, mandado embora pro Brasil, ou se o Tyler tivesse que vir pro Brasil comigo, como que seria a vida dele fisicamente, emocionalmente, financeiramente. A gente teve que ir num advogado de imigração, eles têm um advogado, não, gente, um psicólogo próprio só pra imigração. Ela falou com ele, avaliou eu, avaliamos nós juntos, escreveu um documento de mais de 10 páginas falando sobre o nosso relacionamento. E a gente teve que provar, digamos, que isso seria muito difícil se a gente se separasse, né? Nesse caso, não se separar de papel, mas se separar de eu ter que ir para o Brasil e o Tyler aqui nos Estados Unidos. Gente, eu não vou conseguir terminar a parte, eu tava muito querendo terminar, mas já tá enorme esse vídeo. Então eu vou continuar aqui gravando o vídeo parte 2 e aí vai sair um dia depois, gente. Então, um beijo, obrigada por assistir, mas volta aqui pra parte 2, porque essa é a parte mais complicada pra vocês entenderem o que aconteceu e por que demorou tudo isso, gente. Mas, muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo.